Você já teve a sensação de acordar com uma lembrança tão intensa que, por alguns segundos, não conseguiu distinguir se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas um sonho? Algumas pessoas relatam conversas extremamente detalhadas com pessoas que nunca conheceram. Outras descrevem lugares impossíveis de esquecer, cidades inteiras que pareciam existir há muito tempo, mesmo nunca tendo sido vistas no mundo real. E o mais estranho, existem casos de indivíduos que retornam repetidamente ao mesmo cenário durante anos, como se aquele ambiente continuasse existindo mesmo quando acordam. Agora pense nisso com cuidado. Como o cérebro seria capaz de construir universos inteiros, com regras próprias, emoções profundas, rostos desconhecidos e experiências tão realistas, em questão de segundos? E se o que chamamos de sonho for muito mais do que simples imagens aleatórias produzidas pela mente? Talvez o verdadeiro mistério não esteja apenas nos sonhos, mas no fato de que a consciência humana ainda é um dos maiores enigmas da existência. Porque quanto mais a ciência avança tentando entender o cérebro, mais ela encontra fenômenos que parecem desafiar a lógica tradicional da realidade. E existe um detalhe inquietante nisso tudo: durante o sonho, a mente não sabe que aquilo não é real. O corpo reage. O coração acelera. O medo parece verdadeiro. A alegria também. Quimicamente, neurologicamente e emocionalmente, o cérebro mergulha completamente naquela experiência. Isso significa que, de certa forma, a realidade pode ser apenas uma interpretação consciente processada pela mente. E se isso for verdade, então surge uma pergunta desconfortável: o que realmente diferencia o estado de vigília do estado de sonho? Talvez menos do que imaginamos. Durante séculos, culturas antigas acreditaram que os sonhos eram portais. No Egito Antigo, sacerdotes dormiam em templos buscando mensagens ocultas vindas de outros planos de existência. Em tradições orientais, mestres espirituais afirmavam que a consciência podia atravessar diferentes níveis da realidade enquanto o corpo descansava. Povos indígenas descreviam os sonhos como viagens da alma. E mesmo hoje, em plena era tecnológica, cientistas ainda não conseguem explicar completamente por que sonhamos. Isso porque os sonhos desafiam uma ideia fundamental da ciência moderna: a noção de que a realidade é algo sólido, fixo e totalmente separado da consciência. Mas a física quântica começou a abalar essa visão de maneira surpreendente. Experimentos envolvendo partículas subatômicas revelaram algo quase inacreditável. Em determinados contextos, a simples observação altera o comportamento da matéria. Antes de serem observadas, partículas existem em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Como se a realidade permanecesse indefinida até que uma consciência interaja com ela. Agora imagine as implicações disso. Se a própria matéria parece responder ao ato de observar, então qual é o verdadeiro papel da consciência dentro do universo? E mais perturbador ainda, será que nossa percepção limita aquilo que conseguimos experimentar como real? Existe um fenômeno específico que deixa essa discussão ainda mais intrigante. Pessoas que desenvolvem sonhos lúcidos frequentemente relatam algo muito além do controle do sonho. Algumas afirmam encontrar entidades conscientes que parecem agir independentemente de suas vontades. Outras dizem acessar informações que não deveriam conhecer. Há relatos de pessoas que sonharam com lugares reais antes mesmo de descobrirem que esses lugares existiam. Coincidência? Construção inconsciente da mente? Ou existe algo acontecendo além daquilo que compreendemos? O mais impressionante é que, durante um sonho lúcido, certas áreas do cérebro associadas à autoconsciência entram em atividade semelhante ao estado desperto. Em outras palavras, a pessoa continua sonhando, mas desperta dentro do próprio sonho. É como se duas realidades começassem a se sobrepor simultaneamente. E talvez seja exatamente aí que tudo fica estranho. Porque quando alguém percebe que está sonhando, uma pergunta inevitavelmente surge: se é possível despertar dentro de um sonho, como temos tanta certeza de que já despertamos completamente aqui também? Essa pergunta parece absurda à primeira vista. Mas filósofos, físicos e estudiosos da consciência passaram séculos tentando responder exatamente isso. O que chamamos de realidade pode ser apenas a interpretação limitada que nossos sentidos conseguem captar. Afinal,
Nossos olhos enxergam apenas uma pequena fração da luz existente no universo. Nossos ouvidos percebem apenas uma faixa limitada de frequências. O cérebro filtra informações constantemente para construir aquilo que chamamos de mundo real. Mas e se existir muito mais acontecendo ao nosso redor neste exato momento, sem que percebamos? Talvez a parte mais assustadora sobre os sonhos lúcidos não seja o fato de eles parecerem reais, mas o fato de que, em muitos casos, eles parecem possuir uma lógica própria, independente da vontade de quem está sonhando. Pessoas ao redor do mundo descrevem experiências incrivelmente parecidas sem nunca terem se conhecido. Corredores infinitos. Cidades silenciosas iluminadas por um céu estranho. Portas que parecem conduzir para lugares impossíveis. Relógios que nunca funcionam corretamente. Sensações de presença. E o mais inquietante, muitos relatam a sensação clara de que aquele ambiente já existia antes mesmo de chegarem ali. Como se estivessem acessando algo, e não criando algo. Isso parece absurdo racionalmente. Afinal, fomos ensinados a acreditar que sonhos são apenas produtos aleatórios da atividade cerebral. Mas então surge um problema que intriga neurocientistas até hoje. Se os sonhos são apenas descargas aleatórias do cérebro, por que alguns deles apresentam estruturas tão organizadas, coerentes e emocionalmente profundas? E mais estranho ainda, por que certas experiências dentro dos sonhos parecem alterar a percepção da realidade mesmo depois que acordamos? Existe uma característica extremamente curiosa no cérebro humano. Ele não diferencia perfeitamente experiências imaginadas de experiências reais. Estudos mostram que, quando alguém imagina intensamente uma situação, áreas cerebrais semelhantes às da experiência concreta são ativadas. É por isso que lembranças emocionais podem provocar reações físicas mesmo anos depois. O corpo revive aquilo parcialmente. Agora imagine o impacto disso durante um sonho lúcido, onde a imersão emocional e sensorial é muito maior. Para a mente, aquele universo temporariamente se torna real. E talvez seja exatamente isso que começa a quebrar nossa compreensão tradicional da consciência. Porque se o cérebro pode produzir uma realidade subjetiva tão convincente a ponto de o corpo responder como se fosse verdadeira, então o que garante que nossa experiência desperta também não seja uma interpretação limitada de algo muito maior? Essa pergunta pode parecer filosófica demais, mas a física moderna começou a tocar perigosamente nesse território. Durante décadas, cientistas acreditaram que a realidade funcionava como uma máquina previsível. Tudo teria uma causa definida. Tudo seguiria regras objetivas. Mas no nível quântico, essa lógica simplesmente entra em colapso. Partículas surgem e desaparecem do nada. Algumas parecem se comunicar instantaneamente através de distâncias impossíveis. Outras existem em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas. O mais perturbador é que a observação parece desempenhar um papel fundamental nisso tudo, como se a realidade permanecesse em aberto até que algo a fixasse. E embora existam diferentes interpretações para esses fenômenos, uma delas provoca um desconforto profundo, a possibilidade de que a consciência não seja apenas resultado da realidade física, mas participante ativa dela. Agora conecte isso aos sonhos lúcidos. Durante esse estado, a mente opera em uma condição extremamente incomum. O corpo dorme enquanto parte da consciência desperta. É quase como se o cérebro atravessasse temporariamente uma fronteira entre dois modos diferentes de percepção da realidade. Alguns pesquisadores da consciência levantaram uma hipótese intrigante. Talvez o cérebro não produza consciência da maneira que imaginamos. Talvez ele funcione mais como um receptor, semelhante a uma antena captando sinais. Se essa ideia estiver minimamente correta, então estados alterados de consciência poderiam modificar aquilo que percebemos como realidade. E isso inclui sonhos lúcidos, experiências fora do corpo, estados meditativos profundos e outras experiências que desafiam a lógica comum. O interessante é que várias tradições antigas descreviam exatamente isso muito antes da ciência moderna existir. Em textos antigos do Tibete, por exemplo, práticas de yoga dos sonhos ensinavam pessoas a despertar conscientemente dentro do sonho para explorar níveis mais profundos da mente e da existência. Não como entretenimento.
mas como uma forma de compreender a natureza da realidade. Porque, segundo essas tradições, o mundo desperto também seria uma espécie de construção perceptiva da consciência. E talvez seja por isso que algumas experiências em sonhos lúcidos parecem tão transformadoras. Muitas pessoas relatam voltar diferentes, como se tivessem tocado algo impossível de explicar racionalmente. Mas existe um detalhe ainda mais estranho. Em alguns relatos, pessoas conscientes dentro do sonho tentaram testar aquele ambiente. Perguntaram datas. Procuraram lógica. Tentaram provar para si mesmas que aquilo era apenas imaginação. E em vários casos, as respostas recebidas foram profundamente perturbadoras. Algumas figuras dentro do sonho reagiam de maneira hostil quando questionadas. Outras pareciam conscientes de estarem sendo observadas. Há relatos de sonhadores lúcidos que afirmam ter encontrado personagens que sabiam coisas sobre eles que conscientemente jamais haviam pensado. Claro, isso pode ser explicado como manifestações do inconsciente. Mas quanto mais esses relatos se acumulam, mais difícil fica ignorar a estranha complexidade desse fenômeno. Porque talvez os sonhos revelem algo que passamos a vida inteira tentando evitar: a percepção de que nossa consciência pode ser muito menos limitada do que imaginamos. E se isso for verdade, então talvez existam camadas inteiras da realidade coexistindo silenciosamente ao nosso redor agora mesmo, esperando apenas o estado certo da mente para serem percebidas. Existe uma ideia silenciosamente perturbadora escondida dentro de tudo isso. Talvez os sonhos lúcidos não sejam apenas experiências curiosas da mente humana. Talvez eles revelem algo sobre a própria estrutura da realidade. Porque quanto mais investigamos a consciência, mais percebemos que ela não se comporta como algo simples ou totalmente previsível. E existe um fenômeno psicológico extremamente intrigante que pode mudar completamente a forma como enxergamos nossa existência. O cérebro humano não percebe o mundo diretamente, ele constrói uma simulação coerente daquilo que acredita ser o mundo. Isso significa que sua experiência da realidade não é a realidade em si. É uma interpretação produzida pela consciência com base em informações limitadas. Em outras palavras, você nunca experimenta o universo de maneira absoluta. Você experimenta uma versão filtrada dele. Agora imagine as implicações disso. Se a mente já cria uma representação da realidade enquanto estamos acordados, o que exatamente acontece quando entramos em estados alterados de consciência? Será que os sonhos lúcidos apenas distorcem essa percepção, ou expandem temporariamente aquilo que conseguimos acessar? Talvez seja por isso que algumas experiências durante sonhos lúcidos parecem carregar uma estranha sensação de profundidade existencial. Não é apenas o cenário que impressiona. É a sensação de presença. Muitos descrevem o sentimento inquietante de que existe algo observando de volta, como se determinados ambientes possuíssem uma espécie de inteligência própria. E embora isso pareça apenas fantasia, existe algo curioso acontecendo no cérebro durante esses estados. Em sonhos comuns, regiões ligadas ao pensamento lógico ficam parcialmente reduzidas. Mas durante sonhos lúcidos, certas áreas responsáveis por autoconsciência e percepção crítica voltam a funcionar. O resultado é quase paradoxal. Uma pessoa consegue analisar racionalmente um ambiente impossível enquanto continua imersa nele emocionalmente. É como se duas versões da realidade se sobrepusessem simultaneamente. E talvez essa seja uma das experiências mais próximas que o ser humano possui de observar a própria consciência em funcionamento. Agora pense em algo ainda mais estranho. Existem pessoas que relatam encontrar os mesmos lugares repetidamente ao longo de anos de sonhos lúcidos. Bibliotecas gigantescas. Hotéis infinitos. Estruturas impossíveis que parecem existir além do espaço convencional. Algumas descrevem esses lugares com riqueza de detalhes impressionante. Outras relatam sentir nostalgia de locais que nunca visitaram fisicamente. E isso levanta uma pergunta extremamente desconfortável: como o cérebro cria ambientes tão complexos, consistentes e emocionalmente familiares sem referência consciente? Alguns neurocientistas defendem que tudo isso seria resultado de associações inconscientes extremamente sofisticadas. Mas outros pesquisadores da consciência acreditam que talvez estejamos olhando para o fenômeno da maneira errada.
Talvez a consciência não esteja limitada ao cérebro da forma que imaginamos. Talvez o cérebro funcione mais como um filtro do que como uma fonte absoluta da experiência consciente. E se isso parecer impossível, lembre-se de algo importante. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente de onde surge a consciência. A física moderna começou a tocar perigosamente nessa questão ao explorar hipóteses relacionadas ao multiverso e às possibilidades coexistentes da realidade. Algumas interpretações da mecânica quântica sugerem que múltiplas versões de possibilidades podem existir simultaneamente. Em uma escala profunda, o universo talvez não funcione como uma linha única e fixa, mas como uma rede gigantesca de potenciais acontecendo ao mesmo tempo. E embora isso seja frequentemente associado à física teórica, a ideia se torna estranhamente simbólica quando aplicada à mente humana. Porque todos os dias sua consciência escolhe interpretações, caminhos, decisões e significados. Talvez a realidade subjetiva seja muito mais fluida do que imaginamos. Talvez cada percepção seja uma espécie de colapso de possibilidades mentais acontecendo constantemente dentro da experiência humana. E quando entramos em sonhos lúcidos, talvez parte dessas estruturas rígidas da percepção simplesmente se dissolva temporariamente. Isso poderia explicar por que algumas pessoas descrevem sonhos lúcidos como experiências mais reais do que a própria vida desperta. Cores mais intensas, emoções mais profundas, sensações de clareza absoluta. Como se, por alguns instantes, a mente deixasse de operar sob os filtros normais da percepção cotidiana. O curioso é que muitos relatam voltar desses estados com mudanças reais em suas vidas. Superação de medos, transformações emocionais profundas, sensação de expansão da consciência. E isso nos leva a uma possibilidade extremamente intrigante. Talvez aquilo que chamamos de realidade comum seja apenas um nível específico de percepção estabilizada pela mente humana. Uma espécie de consenso coletivo construído pelos sentidos, linguagem e padrões neurológicos. Mas além dessa camada, talvez existam outras formas de experiência esperando para serem percebidas. Porque no fim, existe algo que a ciência, a filosofia e a espiritualidade parecem começar lentamente a concordar. A consciência talvez seja muito mais misteriosa do que qualquer teoria atual consegue explicar. E talvez os sonhos lúcidos sejam apenas pequenas rachaduras através das quais conseguimos enxergar, por alguns segundos, a imensidão desconhecida escondida atrás daquilo que chamamos de realidade. Talvez o aspecto mais impressionante sobre a consciência humana seja o fato de que ela ainda permanece praticamente incompreendida. Nós aprendemos a dividir o átomo, explorar o espaço e manipular a matéria em níveis extremamente sofisticados, mas ainda não sabemos exatamente o que significa estar consciente. Não sabemos por que existe experiência subjetiva. Não sabemos por que pensamentos possuem sensação. Não sabemos por que existe um eu observando tudo acontecer dentro da mente. E quanto mais profundamente a ciência investiga esse mistério, mais ela encontra perguntas que parecem aproximar física, filosofia e consciência de maneiras inesperadas. Porque em algum ponto da investigação, surge uma percepção inevitável. Talvez a realidade não seja algo totalmente separado da mente que a observa. Talvez exista uma relação muito mais íntima entre consciência e universo do que fomos ensinados a acreditar. Durante muito tempo, acreditamos que o cérebro funcionava como uma máquina isolada interpretando um mundo externo totalmente objetivo. Mas lentamente essa visão começou a ser questionada. A percepção humana é profundamente limitada. Nossos sentidos captam apenas fragmentos mínimos do que existe ao nosso redor. O cérebro preenche lacunas constantemente, cria continuidade, interpreta padrões, constrói significado. Em certo sentido, a realidade que experimentamos diariamente já é uma espécie de tradução mental daquilo que chamamos de mundo físico. E isso torna os sonhos lúcidos ainda mais intrigantes, porque eles mostram, de maneira extremamente direta, que a consciência pode criar experiências completas sem depender do ambiente físico imediato. Mundos inteiros surgem dentro da mente. Emoções reais acontecem. Decisões são tomadas. Memórias são formadas. E por alguns instantes, aquilo parece absolutamente verdadeiro. Então surge uma pergunta quase inevitável.
Se a mente consegue produzir realidades subjetivas tão convincentes durante o sono, até que ponto nossa percepção desperta também é moldada por estruturas invisíveis da consciência? Existe um conceito filosófico antigo que atravessa civilizações diferentes ao longo da história: a ideia de que a realidade pode funcionar como uma espécie de véu perceptivo. Em algumas tradições orientais, o mundo material era visto como uma manifestação transitória da consciência. Filósofos antigos questionavam se aquilo que percebemos corresponde realmente à natureza profunda da existência ou apenas aquilo que nossos sentidos conseguem interpretar. Curiosamente, algumas descobertas modernas parecem ecoar partes dessas reflexões. Na física quântica, por exemplo, partículas não se comportam como objetos sólidos tradicionais. Elas aparecem mais como probabilidades, padrões de informação e possibilidades em interação constante. Em escalas profundas, a matéria perde a aparência rígida que percebemos no cotidiano. Tudo se torna menos sólido, menos definido, menos absoluto. E talvez seja exatamente por isso que tantos pesquisadores começaram a considerar a possibilidade de que consciência e realidade estejam conectadas em níveis muito mais profundos do que imaginamos. Mas existe algo ainda mais fascinante nisso tudo. Independentemente da teoria que você escolha acreditar, os sonhos lúcidos revelam uma verdade impossível de ignorar. A experiência humana é muito mais flexível do que parece. Nossa percepção da realidade pode mudar drasticamente dependendo do estado mental em que nos encontramos. Emoções alteram interpretações. Crenças moldam experiências. Expectativas influenciam aquilo que percebemos. O cérebro não apenas recebe informações do mundo. Ele constantemente constrói sentido para aquilo que vê. E talvez seja exatamente nesse processo que nasce aquilo que chamamos de realidade pessoal. Porque duas pessoas podem viver a mesma situação e experimentá-la de maneiras completamente diferentes. A mente humana não observa apenas o mundo, ela participa dele. Ela reorganiza significados, cria interpretações, molda experiências internas que definem a própria sensação de existência. Talvez seja por isso que tantas pessoas retornam profundamente transformadas após experiências intensas de sonhos lúcidos. Algumas relatam perder o medo da morte. Outras descrevem uma sensação de conexão profunda com algo maior do que si mesmas. Muitas passam a questionar certezas que antes pareciam inabaláveis. Porque quando alguém desperta conscientemente dentro de um sonho, ocorre uma ruptura psicológica poderosa. A pessoa percebe, na prática, o quão convincente uma realidade pode parecer mesmo sendo construída pela mente. E depois disso, certas perguntas nunca mais desaparecem completamente. O que define o que é real? Até onde vai a consciência? Existe algo além daquilo que percebemos normalmente? Talvez nunca tenhamos respostas definitivas para essas questões. E talvez esse seja justamente o ponto mais importante. Porque algumas das maiores descobertas da humanidade começaram não com certezas, mas com perguntas aparentemente impossíveis. E talvez os sonhos lúcidos continuem fascinando tanto exatamente por isso. Eles nos lembram que, por trás da rotina cotidiana, existe um mistério gigantesco silenciosamente escondido dentro da própria consciência humana. Um mistério que talvez transforme completamente nossa forma de enxergar a realidade no momento em que começarmos a compreendê-lo de verdade. Existe algo poeticamente inquietante nisso tudo. Todas as noites, a humanidade inteira atravessa um portal invisível sem perceber. Bilhões de consciências abandonam temporariamente a lógica cotidiana e mergulham em universos internos desconhecidos. Algumas experiências desaparecem rapidamente pela manhã. Outras permanecem marcadas para sempre. Mas talvez o detalhe mais impressionante seja este: mesmo vivendo isso todas as noites, ainda sabemos quase nada sobre o que realmente acontece nesse estado. Talvez porque os sonhos revelem algo que desafia diretamente nossa necessidade de estabilidade. Eles mostram que a percepção pode ser alterada, que a identidade pode mudar, que tempo, espaço e lógica podem se reorganizar completamente dentro da consciência. E isso assusta, porque, de certa forma, nos obriga a admitir que nossa experiência da realidade talvez seja muito mais frágil e misteriosa do que gostaríamos de acreditar. No fim,
Talvez não importe tanto se sonhos lúcidos são portais para realidades paralelas, manifestações profundas do inconsciente ou apenas fenômenos extraordinários do cérebro humano. O verdadeiro impacto está na pergunta que eles deixam. Uma pergunta que atravessa ciência, filosofia e espiritualidade ao mesmo tempo. O que é a consciência? Como ela emerge? E por que a realidade parece tão inseparável da forma como a percebemos? Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Talvez a própria busca faça parte do mistério. Porque algumas perguntas não existem para serem encerradas rapidamente, elas existem para expandir nossa percepção. E talvez seja exatamente isso que os sonhos lúcidos fazem. Eles nos lembram que ainda existe algo gigantesco, desconhecido e silencioso escondido dentro da experiência humana. Algo que desafia certezas. Algo que ultrapassa explicações simples. Algo que faz a realidade parecer muito maior do que imaginávamos. Então agora imagine isso por um instante. Enquanto você assiste este vídeo, existe uma versão da sua consciência tentando compreender o universo através da lógica racional. Mas quando você dormir esta noite, outra parte da sua mente poderá atravessar paisagens impossíveis, sentir emoções intensas e viver experiências que desafiam completamente aquilo que você chama de realidade. E talvez, exatamente nesse momento, a pergunta mais importante não seja apenas o que é real, mas sim até onde a consciência humana realmente pode ir. Porque talvez o maior segredo do universo não esteja escondido nas estrelas, mas dentro da própria mente observando tudo isso agora. E quero saber uma coisa nos comentários. Você já teve um sonho tão real que, por alguns segundos depois de acordar, teve dificuldade de aceitar que aquilo nunca aconteceu? Talvez sua experiência seja mais profunda do que imagina.